Corinthians já deve anunciar nessa segunda-feira, dia 1º de maio, o novo comandante, o novo treinador, que já deve estrear nessa terça-feira contra o Independiente Del Valle. Vou falar quem é, obviamente, e também trazer alguns números desse treinador. Falar também nesse vídeo sobre a Copa do Brasil. O sorteio para as oitavas de final ocorrerá nessa terça-feira. Também falar um pouquinho de Vasco e Bahia, jogo que vai acontecer nessa segunda pelo Brasileirão. E também falar sobre o início da Série C, que vai acontecer nessa terça-feira. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta para trazer as principais informações dessa segunda-feira, dia 1º de maio. Também trazer informações sobre a terça-feira, que vai ter o sorteio da Copa do Brasil. Teremos também início de Série C, mas sobre essa segunda-feira trazer um principal nome, o nome que vem mais forte nas últimas horas nos bastidores do Corinthians para ser anunciado pelo clube, e também um pré-jogo para Vasco e Bahia. Então, 4 informações principais dessa segunda e terça-feira também. Antes de trazer essas informações, pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha aqui embaixo, compartilhar esse link porque ajuda demais aqui no meu trabalho. Começar esse giro de informações com o Corinthians, o Corinthians que deve anunciar nas próximas horas Vanderlei Luxemburgo. O Corinthians estava muito próximo de anunciar o Roger Machado, Roger que teve uma certa repercussão não tão interessante assim dentro da torcida, dentro de parte dos bastidores também do clube, e aí o Corinthians terminou recuando e vai e deve, segundo o GE, segundo o OneFootball, deve anunciar aí agora o Vanderlei Luxemburgo, que estava desde 2021 sem trabalhar, O último clube do Vanderlei foi o Cruzeiro, Série B pelo Cruzeiro, teve 23 jogos por lá, não apenas na Série B, mas 21, temporada onde o Cruzeiro estava na Série B, o Vanderlei teve 23 jogos, 8 vitórias, 11 empates e teve 4 derrotas, empatou demais no aproveitamento, terminou sendo comprometido por isso, perdeu pouco, perdeu 4 vezes, mas não teve o sucesso esperado no Cruzeiro. Antes do Cruzeiro, o Vanderlei teve um trabalho no Vasco, em 2021 também, e teve um trabalho em 2020 no Palmeiras. Então o Vanderlei deve ser o novo nome, o novo treinador do Corinthians. Inclusive, muito provavelmente, ainda não foi anunciado, mas muito provavelmente já deve estrear contra o Independiente Del Valle pela Libertadores. O Corinthians tem uma vitória e uma derrota na Libertadores, superou o Liverpool do Uruguai, terminou perdendo para a equipe do Argentino Júnior em casa. Então o Corinthians precisa muito dessa vitória. O jogo contra o Independiente vai ser em São Paulo. O Corinthians precisa muito dessa vitória na Libertadores. Também não teve um início de ano, Fernando Lázaro não conseguiu extrair muito desse clube, terminou decepcionando no Paulistão, não teve um início tão interessante aí no Brasileirão. E aí agora Luxemburgo, treinador que segue uma linha do Cuca, no sentido de experiente, brasileiro, diferente dos últimos aí que o Corinthians estava tendo, um português, Vitor Pereira, e depois um jovem Fernando Lázaro. Agora segue uma linha um pouco mais experiente o Corinthians. Trazer informações agora sobre a Copa do Brasil, Copa do Brasil que tem o sorteio, teremos o sorteio nessa terça-feira, dia 2 de maio, o sorteio vai acontecer às 13 horas, e aí deixa eu só passar aqui os classificados para quem não está muito ligado na Copa do Brasil. América, Atlético Paranaense, tem também Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense. Esses são as equipes, além de Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Sport. A única equipe que não é da Série A aí é justamente o Sport, A equipe que está na Série B conseguiu eliminar o Coritiba aí na terceira fase, equipes que estão nessas oitavas de final da Copa do Brasil. Só repetindo, nessa terça-feira, às 13 horas, o sorteio deve acontecer aí na sede da CBF. Informações da Copa do Brasil também repassadas. Trazer informações agora sobre a Série C, trazer uma informação bem breve, trazer a primeira rodada da Série C, primeira rodada que vai acontecer, que começa, na verdade, nessa terça-feira. Temos alguns jogos aí, lembrando que Série C com Volta Redonda, Pouso Alegre, o Manaus, Náutico, o Brusque, Amazonas, Botafogo da Paraíba, Operário, São Bernardo, também com Remo, Figueirense, Alto, CSA, Confiança. Você está acompanhando aqui ao lado as equipes, inclusive a primeira rodada, Você está acompanhando aí os jogos da primeira rodada.
Paysandu, Aparecidense, América de Natal, Ipiranga, São José, Floresta. São jogos aí dessa primeira rodada da Série C. Primeira rodada que vai acontecer, que começa, na verdade, amanhã, né, com Volta Redonda e Pouso Alegre às 19 horas, e São José e Floresta, e só vai terminar na quinta-feira, dia 4, com Altos e Figueirense, e também com São Bernardo e Remo. São alguns jogos aí, na verdade são todos os jogos dessa primeira rodada da Série C. E aí eu queria que você comentasse aqui, né, o que você espera da Série C, o que você acha que essa rodada pode trazer. Será que o Náutico vai conseguir retornar? Será que o Remo vai conseguir acesso? As equipes do Pará chegam muito forte, né? O Paysandu, o Remo chegando muito forte. O Ipiranga teve um bom campeonato gaúcho, mas terminou perdendo algumas peças importantes para equipes da Série B, principalmente. Tem o Brusque tentando retornar, tem o Náutico tentando retornar, o próprio CSA também, o Figueirense tentando aí um acesso para a Série B. Então, são equipes que é uma Série C que tem um certo peso, que tem uma certa relevância. Eu acho que é uma Série C que é muito interessante de se acompanhar, sim. Bora partir agora para um pré-jogo, bem rapidinho, um pré-jogo de Vasco e Bahia, né? O Vasco teve na última rodada, começou com 2-0 sobre o Palmeiras, terminou cedendo o empate, vai encarar um Bahia, Bahia que teve um compromisso no meio da semana na Copa do Brasil e conseguiu ir muito bem, né? O Bahia que nos 2 primeiros jogos do Brasileirão não foi tão bem assim, na verdade perdeu os 2, e aí tenta os primeiros pontos na Série A. Deixa eu trazer aqui prováveis escalações das duas equipes, né? Começando com a equipe do Barbieri, prováveis escalações de acordo com o GE. O Vasco deve ir com Léo Jardim, com Puma, Rodrigues, Robson Bambu e Léo Pelé como os 2 zagueiros, né? O Bambu e o Pelé. Lateral esquerda com o Piton, linha defensiva bem dentro do esperado, né? Principalmente com o Piton, o Léo e o Puma. Olhando o meio de campo, Andrei, Marlon Gomes, também a presença do Jair, né? Uma linha de 3 jogadores no meio de campo, um 4-3-3 do Vasco, o Alex Teixeira no ataque, um pouco mais à frente, o Pedro Raul e o Gabriel Peck. Esses são os prováveis aí, segundo o GE, para esse início, para esse confronto diante do Bahia. Equipe do Bahia treinada pelo Renato Paiva, Bahia que está tentando se encontrar, né? Comentei 2 jogos, 2 derrotas, perdeu para o Bragantino, perdeu para o Botafogo em casa, e aí é um Bahia que deve ir numa linha de 3, sempre o Bahia jogando normalmente, jogando com a linha de 3 defensores, povoando muito o meio de campo, né? E deixa eu passar aqui, ó. Marcos Felipe no gol, o Canu, Davi Duarte e Rezende na linha defensiva. Vitor Hugo retornou, Vitor Hugo pode ser uma opção também, né? Ele já retornou no meio da semana para o banco, já poderia ser utilizado, mas na provável do GL está aqui como Rezende iniciando o jogo. Acho o Rezende mais interessante jogando no meio de campo, mas o Renato Paiva vem utilizando demais o Rezende como um zagueiro. Acevedo, Tassiano, o Chaves no meio de campo, Jacaré jogando aberto pelo lado direito, Jacaré às vezes jogando muito recuado pelo lado direito, né, como meia direito, compondo a lateral também. O Caule, o Everaldo e o Biel. Essa é a provável escalação do Bahia. O Biel com muita velocidade, o Everaldo um pouco mais ali para ficar dentro da área mesmo. O Caule responsável por últimos passes, mas também pisando na área para definir as jogadas. É esse o Bahia que deve encarar aí a equipe do Vasco. Tendência é um Vasco. Claro, a vitória no meio da semana do Bahia pode ter dado uma moral, pode ter levado uma moral, mas pelo menos o desempenho das duas equipes nesse início de temporada, nesse início de Brasileirão principalmente, dão um certo favoritismo para o Vasco. O Vasco vai estar jogando em casa e isso eleva ainda mais o favoritismo da equipe carioca. Queria que você comentasse aqui. Foi um vídeo bem rápido para trazer essas informações, realmente essas informações principais, mas trazer com alguma dinâmica. Queria que você comentasse aqui o que você achou do vídeo. Também comenta o que você achou da informação do Vanderlei Luxemburgo como novo treinador do Corinthians, muito provavelmente anunciado nas próximas horas. Tendo também aí Copa do Brasil, qual adversário que você espera, qual adversário que você quer para o seu time nessas oitavas de final da Copa do Brasil. Copa do Brasil que inclusive é pote único, né? Então não tem mais aquela situação de pote A, pote B, pote único, vai, pega uma bolinha, pega outra, é o confronto ali que vai acontecer. Não tem mais pote A, pote B separado por ranking, não. Pote único nessas oitavas. A partir dessas oitavas
de Copa do Brasil. Também deixa a sua opinião sobre a Série C. Muito provavelmente eu vou deixar um vídeo um pouco mais extenso para uma Série C, né, para falar um pouco mais da Série C durante essa semana ainda. Mas que é isso. Se inscreve aqui no canal, deixa o joinha aqui embaixo, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.